Mas vamos falar então do cenário atual. Existe quase um consenso que os Estados Unidos está vivendo uma crise como xerife do mundo, como soft power até, né? Ele teve um domínio muito grande, né? Da parte cultural, né? E tudo, e também a parte, o modelo econômico, né? O dólar como moeda principal. E assim, ele está sendo confrontado em várias frentes, né? Que mais que a gente pode falar do momento atual para a gente voltar no tempo e falar lá do começo dos Estados Unidos até hoje? Eu acho assim, o que a gente vai falar da parte histórica, o momento atual é um império em declínio, né, agonizando. E um em ascensão. E o outro em ascensão. E, inclusive, assim, utilizando dos seus últimos recursos para tentar defender a sua hegemonia. Sob o ponto de vista econômico, é isso que está acontecendo, e agora sob o ponto de vista militar. Quando o Kenji falou do poder, né? Tem um livro muito bom do professor José Luiz Fiore que chama Uma Teoria do Poder Global, porque quem realmente tem poder, ele tem o poder para não cumprir regra, né? Então o que os Estados Unidos está fazendo é o seguinte: força todos os outros vocês, a cumprir a regra. Todos vocês cumpram a regra que inclusive foi eu que criei no pós-guerra, né? Os organismos multilaterais, a ONU, vocês sigam as regras que eu criei para vocês seguir, mas como eu detém o poder, eu não preciso seguir. Então, quem detém o poder global lhe dá o direito de transgredir a lei. É o que os Estados Unidos está fazendo agora sem nenhuma hipocrisia. Na verdade, ele sempre fez, né? Não é o Donald Trump, né? Isso vem desde o Bill Clinton, do Obama, agora, o último Biden. Os Estados Unidos sempre fez isso, mas ainda tinha um verniz de hipocrisia, né? De falar, aqui a gente está em busca de levar a democracia, a gente está em busca de direitos humanos, né? De combate ao terrorismo. E, na realidade, o interesse dos Estados Unidos, no limite, é sempre defender os interesses da oligarquia rica dos Estados Unidos, né? Do poder das suas empresas, das suas corporações, explorar o resto do mundo. Só que o Donald Trump, eu falo assim, ele tem um lado bom que não tem mais essa hipocrisia. Ele fala o que ele está fazendo. Cara. Sabe que eu ia puxar exatamente isso. A gente parece que está tendo acesso aos bastidores, que a gente nunca teve esse acesso. A gente vai invadir o Iraque por causa disso. Mas, na verdade, é isso. O Donald Trump não fala, não, a gente vai invadir. Ele fez todo aquele discurso, que inclusive eu gravei um vídeo falando, não é sobre terrorismo, não é sobre democracia, não é sobre tráfico de drogas. É sobre petróleo. Exato. Mas os Estados Unidos fez esse discurso antes de invadir a Venezuela. No dia que ele invadiu a Venezuela, o Donald Trump foi lá e falou, não, é petróleo. Então, cara... eu vou até te dar um corte, que assim, o esquerdista vai elogiar o Trump agora, né? Que acho que Bori também elogiou, falou assim, a vantagem é... Então, mas eu ia nesse sentido, eu ia falar isso até no final, mas eu acho que a única coisa, se existe alguma vantagem do Donald Trump no poder, é que ele desnuda o teatro, né, mano? Mas por que ele faz isso? É uma vantagem pra ele? Porque parece uma desvantagem. Pra um cara que tá com essas intenções, o ideal é você falar uma coisa e fazer outra. Por que ele fala o que ele vai fazer? Eu acho que tem algumas coisas aí que me ajuda a gente pensar além do ego. Junto. Eu acho que existe uma tática de negociação, assim, quando ele pressiona para tentar desnudar e se a gente tirar todo esse teatro mágico que se tem dos órgãos internacionais, só sobra o nosso interesse puro e dinheiro. Certo. Então, e aí quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, então eu dito as cartas. Eu acho que tem alguma coisa de negociação aí, né? Você pegar o histórico da vida do Donald Trump, né? E inclusive está no livro dele, né? Que chama Arte da Negociação, que não tem arte nenhuma ali. Que o mundo corporativo elogia esse livro dele, mas, assim, na minha opinião, é uma bosta esse livro dele. A Arte ruim? Da Negociação é muito ruim. Muito ruim. Porque, na realidade, ali a arte da negociação dele é a arte da ameaça. Tá. A arte da ameaça. É a arte que o Kim falou. É quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro. Ou você faz o que eu quero ou eu te destruo. É basicamente isso. O que ele faz agora como um chefe de Estado é o que ele fazia como empresário. Ele sentava com um fornecedor, com alguém que estava negociando mais fraco, e ele também não tinha hipocrisia. Ele fala, ou você aceita o que eu estou fazendo, eu vou te destruir. Eu sou mais poderoso, eu tenho mais dinheiro, a minha empresa é maior, eu tenho mais relações políticas e simplesmente ou você aceita ou eu te destruo. Só que o problema é que para a política internacional existem órgãos, regulações, regras, direitos, e para quem senta com poder não tem mais nada disso, e aí é interessante. Mas sabe o que tem? Não sei se você viu, o Vilela, a fala do primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, que ele falou no Fórum de Davos, acho que faz alguns 3, 4 meses, e que ele vai nesse sentido. Ele fala assim, olha, o Canadá sabia que isso aqui era um teatro falso. Eu vou pedir café pra mim, vocês querem? Eu aceito. Eu vou aceitar três cafezinho. cafés. 3 cafés. Eu sabia que isso aqui era... o Canadá sempre soube que essas reuniões da ONU eram falsas, mas nos interessava.
Porque ainda nos rendia dinheiro. Era um teatro, todo mundo sabia. Era um teatro, e tem uma fala dele, não sei se vocês conseguem recuperar aí, vale até pôr, e ele vai falar assim, às claras. Nossa. Acabou o teatro. O Donald Trump está desnudando o teatro e... É um puta título, inclusive, pra um tema de live, né? Sim. Porque O teatro acabou. O teatro acabou mesmo. Exatamente. Dizem Mas que você tem acha que todo mundo tá nessa linha? Porque o Xi Jinping também chegou pro Trump e falou assim, e se eu invadir Taiwan, o que você vai fazer? E ele falou aberto isso, não falou? Parece que tá a gente todo tem que mundo, lembrar que aqui a gente tá vivendo o teatro do teatro, porque o Carney falou isso no Fórum de Davos, de terno e internado, e o fórum continuou. Tá. Eu não tô... O teatro acabou, mas... E daí? Isso é o que ele tá querendo que a gente veja, né? Isso. Esse exatamente. teatro que o primeiro-ministro do Canadá falou, do ponto de vista dos aliados dos Estados Unidos. Tá. Tipo, nós sempre fomos seus aliados porque nos interessava. A gente sabia que era um teatro, né? A gente tava economizando uma grana, você colocava... Em que momento ele falou isso? Um momento que o Donald Trump começou a atacar os seus aliados, inclusive o Canadá. Né? Verdade. Foi quando ele desnudou e falou isso lá, mas com quem falou, o teatro continua, apesar deles terem falado que o teatro acabou, eles sabem que o teatro continua. Aí você falou, por que o Xi Jinping falou? Na verdade, assim, as potências que não são alinhadas aos Estados Unidos, obviamente sempre souberam que era um teatro, e justamente por isso não fizeram parte, não quiseram ser atores desse teatro. Sim. E, de alguma forma, tiveram uma ascensão e agora podem enfrentar os Estados Unidos, né? O que a China fez, depois da Revolução Comunista, foi tomar um caminho completamente inverso do que era a recomendação do sistema imperialista estadunidense, do ponto de vista da economia. Que era o quê? O consenso de Washington, com a Revolução Neoliberal, depois que caiu o padrão ouro, né? Sim. Veio o Acordo de Plaza em 85, caiu o Bloco Soviético em 91, veio fortemente uma potência unipolar com a queda do Bloco Soviético, uma imposição de que o mundo capitalista, né, adotasse o consenso de Washington, que a gente apelidou como a Revolução Neoliberal, e quem não seguiu foi a China. Né? A China não seguiu, fez exatamente o inverso. Basicamente, resumindo, o que era o consenso de Washington? Livre comércio era o inverso de Bretton Woods, tá? Derrubar a barreira comercial. O mundo foi reconstruído por uma lógica inversa da lógica neoliberal. Tá. Porque o Bretton Woods era taxa de juros abaixo da taxa de inflação. Por quê? Porque obrigava quem tinha capital acumulado a investir no setor produtivo. Certo. Né? Se a taxa de juros é menor que a taxa de inflação, se eu for especular, for fazer investimento financeiro, eu vou perder dinheiro. Então obrigou o mundo, o capital privado acumulado no mundo, a investir no setor produtivo, na reconstrução das economias do resto do mundo, tirando os Estados Unidos. Estava destruído, a Europa, né? Quase toda a Eurásia estava toda destruída pela Segunda Guerra Mundial. Então Bretton Woods era taxa de juros abaixo da taxa de inflação, com essa lógica. Não existia livre fluxo de capitais só na economia real. Você não podia especular. Né? Aquilo sem brinco. Comprei o seu microfone. Certo. Você me manda o microfone, eu te mando dinheiro. Não podia. O fluxo de capitais era só na economia real. Também obrigava o dinheiro a circular na economia real. Né? Então, pegar só essas duas lógicas. O que foi a Revolução Neoliberal? O inverso. Né? A Revolução Neoliberal, o consenso de Washington, foi o inverso. Agora, os capitais são livres, inclusive para especular. O comércio é livre comércio. O livre comércio é bom para quem? Para quem já tem poder de mercado, Claro. concorda? Eu quero livre concorrência, Quero expandir quero para o mundo comércio. inteiro. É porque eu sou o maior, eu tenho poder de mercado, os pequenos que se virem para concorrer comigo. Então, o livre comércio é bom para quem já tem poder. Né? Austeridade fiscal, privatização de tudo que é do Estado. Ou seja, o Estado americano se utilizou e se utiliza até hoje fortemente do poder do Estado para privilegiar suas empresas, mas ele pregou para o resto do mundo não fazer isso. Privatiza as empresas estatais. E um discurso que até hoje na nossa economia mainstream compra, que é a austeridade fiscal. Né? Por que a gente fica aqui? Tudo que se discute em economia no Brasil é meta fiscal, arcabouço fiscal, teto de gasto. Por quê? Porque os Estados Unidos sabe que só o Estado que tem poder de fazer investimento de longo prazo, que vai desenvolver a economia dos países. Então ele pregou isso aí, nós infelizmente abraçamos essa cartilha, mas quem não abraçou, a China, por exemplo, está lá no livro da Isabella Weber, como a China escapou da terapia de choque. A terapia de choque é o consenso de Washington. E fez exatamente o inverso. Controla o fluxo de capitais, o câmbio, controla o câmbio. Eles não sabem nem o que é meta fiscal. Eles têm déficit fiscal há quase 40 anos. Né? E controla o investimento. O sistema financeiro na China é 97% estatal. Né? Então eles controlam a taxa de juros também. A taxa de juros na China é uma taxa de juros utilizada para não explorar o setor produtivo. Né? Não é uma taxa de juros para o setor rentista. E a Coreia do Sul, que era uma aliada dos Estados Unidos, seguiu com a bênção dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham o interesse que a Coreia do Sul fosse uma potência econômica na Ásia para fazer o contraponto com a China. Então, por isso deixou a Coreia do Sul seguir nesse caminho. Então, Cobori, quer dizer
que se o meu país pegar dinheiro do Fundo Monetário Internacional e ficar devendo e não conseguir mandar na economia, é ruim pro país, então? Não é bom. Todos os países que fizeram isso, e nós, infelizmente, fizemos por um grande tempo, né? Foi só no primeiro mandato do presidente Lula que a gente eliminou a dívida externa. Dívida, né? Que era impagável, né? Era um absurdo. A crise da dívida do terceiro mundo, né? Que foi na década de 80, 90, destruiu a economia de todos os países subdesenvolvidos. Verdade. Mas ainda bem que nenhum país mais faz isso. Tipo, a Argentina não tá fazendo isso agora de novo, né? A Argentina foi uma que continuou nesse caminho, continua insistindo nesse caminho. A gente já começou, então, a falar do passado. Vamos voltar para o passado, então? Vamos.